Olá, trevosos! Quer dizer, devotos e devotas, vem comigo acompanhar o blog da canonização de Carlo Acutis e Pier Giorgio Frassati, aqui no Vaticano. Tô bem de frente aqui com a Basílica de São Pedro. A fotinha do Carlo aqui, ó. O pessoal entra por lá, né? Pelo que eu sei. Eu tava ali, ó, onde tava aquela grade ali. A gente fica bem de frente, uma imagem bem bonita. Mas se a gente conseguir vir pra cá, ó, a gente também fica fica um pouquinho de lado aqui, ó. Mas acho que fica bom também. Sem contar que vai estar lotado de gente, tá vendo? Eu vou tentar chegar bem cedo, tipo, pique 5 da manhã. Pra ficar bem de frente, pra ficar bem perto aqui. Bom giorno, ó, são 6 horas da manhã, 6h03 pra ser mais exato. Você vê o Vaticano aqui e ó a multidão que tem pra entrar na canonização do Carlo Acutis. A gente vai ficar por aqui. E olha o dia amanhecendo aqui no Vaticano, que lindo! 6:20 da manhã aqui no Vaticano e a galera tá animada, tá lotado de gente. Não sei se dá pra ver lá, ó. O Vaticano, a Praça São Pedro, tá lá no fundo, ó. A expectativa é que os portões se abram às 8 horas da manhã para a canonização do Carlo Acutis aqui, ó. Dia 7 de setembro de 2025. E a gente vai acompanhar tudo. Vamos lá? E sim, eu tentei chegar aqui por volta das 5 horas da manhã, mas cheguei às 6, uma horinha depois do previsto. E claro, muitos católicos prontos para assistir a canonização de um jovem de 15 anos, Carlo Acutis, e também de Giorgio Frassati. Já tem placa dele ali, ó, tá vendo? Carlo Acutis se tornará santo hoje. Carlo Acutis nasceu em 1991 e faleceu em 2006. Ele tinha apenas 15 anos de idade quando faleceu e hoje eu tô aqui para a canonização dele. E olha quanta gente tá chegando. Fiéis do mundo todo, não só católicos, viu? Vêm para o Vaticano para acompanhar a missa de canonização. A gente passou a revista lá atrás e agora outra multidão para entrar na Praça São Pedro aqui, ó. Depois de quase 4 horas, finalmente eu consegui entrar na Praça São Pedro aqui no Vaticano. E dá uma olhada como é que tava essa praça, lotada. E olha que a missa nem tinha começado ainda. E lá em cima, no altar principal, a foto de Carlo Acutis, aquela foto icônica dele. 9h30 pontualmente e a gente conseguiu entrar só agora aqui na Praça São Pedro, no Vaticano. Vai começar a canonização do Carlo Acutis. O altar tá lá, ó. Dá pra ver a foto dele lá em cima. Pois é, tá um pouquinho longe, mas tá perto. Dá-lhe selfie, viu? Carlo Acutis também gostava das tecnologias. É uma emoção, né? Porque eu sempre acompanhei a história dele aí no Brasil, contando bem de longe, né? E hoje, dia 7 de setembro de 2025, falta pouquinho para começar a celebração. A gente está aqui no Vaticano. É claro que não dava para esperar para ficar colado ali no altar, porque são muitas pessoas do mundo inteiro, né? Inclusive do Brasil também. E também os dirigentes da igreja, né? Da Igreja Católica, que estão aqui enchendo, lotando a Praça São Pedro. E a ideia é que comece às 10 horas e vá pelo menos até ali meio-dia. Mas o importante é estar aqui, o altar está ali atrás de mim, porque é o que eu digo, né? A gente não está tão perto, mas também não está tão longe pela quantidade de pessoas que está aqui na Praça São Pedro. E pouco antes da missa, olha só quem apareceu, o Papa Leão XIV. Conversou brevemente com os fiéis e disse que estava feliz com a canonização. O Papa Leão está falando nesse momento para abrir a cerimônia de canonização do Carlo Acutis. Com uma mensagem de fé aos jovens, a Igreja Católica vai canonizar Carlo Acutis e Giorgio Frassati como uma mensagem de uma santidade possível, alcançável. Você consegue imaginar um santo de calça jeans e moletom com um tênis de marca nos pés? Pois é. Essa é a ideia da igreja. Inclusive, o Papa João Paulo II já havia falado em uma carta aos jovens sobre os possíveis santos que também usam calça jeans. Gente, ainda é verão aqui na Itália, tá? Olha como é que tá essa praça, lotada de gente, e vou te falar, são peregrinos católicos e não católicos que querem acompanhar a celebração de canonização de Carlo Acutis. E olha ali, ó, uma bandeira do Brasil. A celebração começa e familiares dos santos fazem o rito de entrada dessa missa que demorou em torno de 4 horas. Os cânticos já anunciam que hoje é uma celebração especial aqui no Vaticano. E
E esse momento que eu estou mostrando agora é o momento máximo da celebração, quando o Papa canoniza Carlo Acutis e Giorgio Frassati. Beatus tecum Georgium Frassati et Carolum Acutis, sanctos esse dicertimus et definimus, ac sanctorum Cathologo ascribimus, statuentes eius in universa ecclesia, inter sancta. Neste momento, claro, todos aplaudem. O Papa Leão XIV leu em latim a fórmula de canonização, inserindo Carlo Acutis e Pier Giorgio Frassati no catálogo dos santos católicos. E nesse momento, Dona Antônia, mãe de Carlo Acutis, apareceu no telão. Antônia Salzano, mãe de Carlo Acutis, entrou segurando o coração do filho, que é uma das relíquias que a Igreja Católica mantém. Inclusive, o coração de Carlo Acutis está em Assis, e assim como seu corpo, também pode ser visitado. Carlo Acutis finalmente é santo, mas agora a gente vai lá para Assis, que é o santuário na Itália, aonde o corpo dele está, porque agora a gente vai ver o corpo de um santo. Bora lá? Partiu para Assis! Olha que linda a cidade de Assis vista por cima. Cheguei aqui em Assis e olha que vista maravilhosa, porque atrás de mim está o santuário, ali a Catedral de São Francisco de Assis. E para que eu vim para cá pela terceira vez, agora para ver o corpo de São Carlo Acutis, porque agora ele já é santo. Para ver toda a movimentação em volta do corpo dele, para ver como os fiéis estão fazendo ali para se aproximar do jovem de 15 anos que agora foi canonizado e é santo. Bora lá comigo? Bora! Aqui em Assis é onde o corpo de Carlo Acutis repousa eternamente. Muitas lembrancinhas com o seu rosto são vendidas por aqui. Terra também de São Francisco de Assis. E tem uma estátua nova aqui, um monumento novo de Carlo Acutis, ó. Nascimento dele, 1991, 2006 o falecimento. Santo dei Giovanni, santo dos jovens, né? Apóstolo da Eucaristia. E olha o tamanho, é grande, ó. Bem que eu não sou tão alto, né? 1,73. Mas a gente vê aqui, ó, o óculos do jovem, a Eucaristia, né? A mochila. E não sei se dá para ver aqui, mas vou colocar na imagem aí. Dentro dos óculos tem Maria, mãe de Jesus. E tem uma curiosidade muito interessante aqui em Assis, o santuário onde Carlo Acutis está ali embaixo. Essa loja chamada Carla, o Carlo Acutis brincava aqui na frente. E a dona, a Carla, conheceu Carlo Acutis. Vamos ver como que é essa história? Vem cá. E ó, tem um monte de coisa de Carlo Acutis aqui, ó, por todo... Carla, buongiorno. Carla não fala português, só italiano, mas aqui ela arriscou. Obrigada. Obrigada, falou obrigada. Mas pela emoção de suas palavras dá para entender o seu carinho por Carlo. Ma una persona molto solare, molto empatica, molto disponibile. Lui arrivava in Assisi in estate, arrivava di solito il mese di luglio con la sua mamma. Girava tantissimi dei luoghi di Assisi, questo qua, il santuario, andava moltissimo anche all'eremo delle carceri, a San Damiano, lavorare al computer perché sai che lui era amava molto tutto quello che concerneva l'Eucaristia e quindi tutto quello che poteva in qualche modo scrivere, raccontare per ogni volta che veniva ad Assisi. Coi ragazzi lì andava all'oratorio, non solo giocava, ma quando lui ha cominciato a conoscere i ragazzini che frequentavano l'oratorio, insegnava loro l'uso del computer, che in quegli anni nessuno utilizzava il computer, era una cosa nuovissima. A gente está chegando aqui no Santuário do Despojamento. Foi aqui onde São Francisco tirou todas as roupas, deixou todas as riquezas para trás. E é aqui onde está o corpo de Carlo Acutis. Olha aqui uma foto. Essa foto é nova, não tinha das outras vezes aqui. E pelo que eu vi, deve ter sido colocada após a canonização. E se você perceber, ó, muita gente aqui. É legal porque nós estamos aqui no dia 8 de setembro, um dia depois de Carlo Acutis, do Beato Carlo Acutis, ter se tornado São Carlo Acutis. E eu vou conversar um pouquinho com a irmã Francisca, que é uma das irmãs do grupo Capuchinho que cuida do corpo de Carlo Acutis aqui no santuário.
Vamos lá? Um grupo de freiras capuchinhas da Ordem de São Francisco cuida do corpo de Carlo. E entre essas freiras está a irmã Francisca, que é do Ceará. Mas uma outra irmã lá de Assis disse que me assistia e que me conhecia. Uma irmã daqui de Assis me conhece. Olha que maravilhoso. Eu vejo você no YouTube, você acompanha Obrigado. principalmente as investigações criminais que me interessam. Olha lá. A irmã Cristiane, que também trabalha ali no santuário. Dá pra imaginar que uma freira lá de Assis assiste os meus conteúdos? Irmã Francisca, que prazer falar com você aqui em Assis, em frente à capela. É Santa Maria Maggiore. Santuário do Despojamento, né? Aham. Porque foi aqui onde São Francisco se despojou. Então, das 20 de maio de 2017, essa igreja Santa Maria Maior, que foi a primeira catedral de Assis, se tornou Santuário do Despojamento. E aqui Papa Francisco pediu que essa igreja se tornasse um lugar de discernimento vocacional. E aqui é onde o São Francisco tira a roupa, né? E Isso. fala, não quero mais pro pai Isso, ele disse, dele. de hoje em diante não tenho mais Pedro de Bernardone como meu pai, mas o pai que está no céu. E aí o Carlo Acutis quis descansar aqui, né? Ficar eterno. Ele pediu para estar em Assis. Em Assis, né? em qualquer- Então ele foi sepultado no cemitério de Assis e com um processo de santificação, né? E Papa Francisco pediu que fosse um lugar de discernimento vocacional, então a figura de um jovem santo, né, será grande sinal de vocação. Você tá quanto tempo aqui, irmã? Você trabalhando aqui? Isso, nós irmãs missionárias capuchinhas estamos aqui na Itália, né? E antes de chegamos aqui, estamos há 11 anos. 11 anos. E são vocês, o grupo das Irmãs Capuchinhas, que cuidam do corpo do Carlo Acutis, né? A nossa missão toda é todo o santuário, né? Porque nós chegamos aqui em Assis a convite dos frades capuchinhos e Frei Carlos Acácio, que foi o primeiro reitor do santuário brasileiro, Uhum. e ele nos convidou para ajudar na missão, né? Então nós morávamos em outra cidade aqui próxima e em 2017, em janeiro de 2017, nós viemos para cá, para Assis. E aí começou, tanto que essa igreja, quando nós chegamos, era muito... não tinha muita participação, né? Uma igreja praticamente isolada, abandonada, os peregrinos, não era uma passagem obrigatória de peregrinos. Uhum. E como santuário, né, a gente já viu a movimentação, e 6 de abril de 2019 foi trasladado o corpo de Carlo. E como que é? Eu queria saber uma coisa mais, não sei nem se vocês podem falar sobre isso, mas como que é o cuidado com o corpo do Carlo, assim? Quando teve a trasladação, então viram que o corpo do Carlo estava em bom estado de conservação inteiro. Teve todo um tratamento, a equipe médica que cuidou disso, né? Foram especialistas. Uhum. E então foi feito a máscara de silicone, porque estava um pouco escuro, então resolveram fazer a máscara de silicone porque decidiram deixar o corpo exposto. Então assim, isso foi tudo uma equipe, né? Uma equipe que trabalha com isso, especialista, né? Uhum. E assim, depois que colocamos o corpo dele ali, ele está dentro de um sarcófago de vidro, protegido, né? Como se tivesse ar, para proteger, para manter aquilo que foi preparado. E assim, o nosso contato é muito externo, né? Contato com o corpo mas é não é... externo, né? Porque está ali intacto, então a gente não toca, né? Não toca. Não. Quem tocou foram os especialistas. Foram especialistas e preparou e ficou ali. E eles precisam estar tocando de vez em quando, Não. tocando no sentido assim, reformulando? Não, por enquanto, Não, ainda. Não. Quanto tempo tá aqui? veio 2019, né? 2019 ele veio pra cá. Sim. E agora porque agora é santo, né? São Carlo Acutis. E agora a expectativa é que venham mais pessoas para visitá-lo? Ou você acha que as pessoas já vinham de qualquer forma? Já estava vendo bastante, né? Mas agora intensificou porque mundialmente, né? O mundo conhece Carlo. Então, com certeza vai multiplicar, duplicar a presença dos fiéis aqui. Muito que bem. Irmã Francisca, você é de onde lá no Brasil? Eu sou do Ceará, Horizonte, Ceará. E quanto tempo faz que não vai pra lá? Eu cheguei recentemente. Ah, voltou. Eu cheguei agora 3 de setembro. Muito Passei que 2 bem. meses, estava de férias com uma família. E Carlo não me deixou ter férias, eu sempre digo, né? Porque eu fui de férias, mas eu girei um pouco Maranhão, Natal, São Paulo, com Carlo, porque ele não tem que trabalhar. Então... Isso. E como que é estar sempre perto de Carlo Acutis? Olha, eu acho muita responsabilidade. Muita responsabilidade. Muita, porque beber da fonte de uma santidade de um santo. Então, se eu estou bebendo, eu tenho que transparecer essa santidade também. Então, a gente tem que sair pela carne, né? Aquilo que a gente experimenta. Então, quando a gente experimenta uma coisa, a gente quer que o mundo saiba, né? E a gente tem que dar testemunho diariamente na simplicidade.
Muito que bem. E da outra vez eu fiquei de entrevistar a irmã, porque eu vim pra cá em abril com um grupo, eu via você passando pra lá e pra cá, eu falei, uma hora eu vou falar com a irmã Francisca. Hoje eu tava chegando aqui, você tava passando do meu lado. Olha aí, tudo é providência, tudo no momento certo, no momento de Deus. Irmã, obrigado. Não é nada. Obrigado. Prazer. Não sei se eu desejo sucesso, porque não sei se é isso que a gente deseja para as irmãs, mas é Bênçãos. Orações. Bom trabalho, né? Porque a gente tá sempre a trabalho aqui. É tudo sempre a serviço, sempre né? A serviço. E claro, sempre teve uma movimentação grande aqui em frente ao Santuário do Despojamento, mas agora, depois que Carlo Acutis se torna santo, esse movimento triplica. A gente vai entrar e eu vou entrar com a irmã Francisca, que eu conversei agora há pouco. E é importante dizer que está cada vez mais difícil gravar ou tirar foto do corpo de Carlo Acutis. Porque agora, né, muita gente está querendo fazer isso. E eu só vou poder gravar lá dentro porque eu tô junto com a irmã Francisca, que é uma brasileira do Ceará que cuida do corpo do Carlo Acutis, uma das irmãs, né? Então vamos entrar? Vamos lá? E agora, com a canonização, com Carlo Acutis já santo, fica cada vez mais difícil visitá-lo aqui no Santuário do Despojamento. Mas nós vamos tentar, porque estamos ao lado da freira que cuida de seu corpo. Aí está o corpo de São Carlo Acutis, o santo da internet. Repare que quase fomos impedidos de gravar, mas a freira, irmã Francisca, não deixou ninguém impedir a nossa gravação. Lembrando que o primeiro milagre de Carlo Acutis, que o tornou beato, foi um milagre ocorrido no Brasil. Uma criança com uma deformidade no pâncreas tocou em sua relíquia, uma camiseta que Carlo Acutis usou em vida, e no mesmo dia foi curado. Essa é uma sepultura que as pessoas colocam intenções. E aqui orações de vários lugares do país: Espanha, França, Alemanha, Itália, português, só que de Portugal. No segundo milagre, uma jovem de Costa Rica caiu e ficou em coma. Sua mãe pediu para Carlo Acutis e a jovem saiu do coma e está bem. E eu vim aqui no Monte Subásio, onde o Carlo Acutis tirou a sua foto mais icônica, que é essa daí que você está vendo na tela. E essa foto, inclusive, foi para a sua canonização, que ele tá de mochila, até coloquei uma mochila aqui, uma camiseta polo vermelha, né? E sempre com o seu óculos, né? Ou colocado na camiseta, ou na cabeça e tudo mais, porque isso que é importante do Carlo Acutis, ele é um santo da juventude. E aí, para tentar reproduzir essa foto, tá aqui Assis, a cidade inteira atrás de mim, e eu aqui em cima no Monte Subásio, que é um monte grande aqui em Assis, então a ideia é tentar reproduzir essa foto. Dá uma olhada, vê se ficou mais ou menos igual assim, ó. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Ah, e antes de eu ir embora daqui da Itália, eu queria te levar para outro lugar, Veneza. Vamos comigo? E olha aí Veneza lá embaixo, que coisa incrível! Essa é a minha primeira vez aqui em Veneza e aqui sou eu pousando. Essa cidade fica no norte aqui da Itália e esse ponto aqui é o último ponto onde dá pra chegar de carro, porque ali, olha, você já vê os canais, né? Canais esses que são tomados pela Lagoa de Veneza. Sim, isso tudo é uma lagoa. E pra acessar Veneza, pra chegar em Veneza, você vai de barco, obviamente, olha aí. Que são os vaporetos, uma espécie de ônibus d'água. Só que assim, confesso pra você que eu achei um pouco assustador, porque a água fica muito perto da gente, olha. E aqui, ó, são as estações do vaporeto. E vou te falar, hein? Tem até as integrações. Se você precisar ir de uma estação pra outra, você precisa saber o nome, onde descer, onde embarcar. E olha aí, ó. Cheguei em Veneza, olha as gôndolas, os barcos. E vou te falar uma coisa. Sim, eu aluguei um barco pra conhecer a ilha de Poveglia. Porque a ilha, que é considerada uma das mais assombradas do mundo, tá onde? Aqui em Veneza. E eu aluguei esse barco exatamente pra ir até lá. Aliás, tudo aqui é ilha, né? São mais de 100 ilhas que formam esse arquipélago de lugares incríveis aqui em Veneza. Dá uma olhada. Bom, cheguei aqui em Veneza e eu aluguei um barco, gente, para poder ir para a ilha de Poveglia. Poveglia, eu não sei falar direito, mas a ilha de Poveglia, para ver o mais perto possível dessa que é considerada a ilha mais assombrada
do mundo, aqui em Veneza, na Itália. Bora lá? E a ideia é gravar ao redor da ilha e chegar o mais próximo dela possível. E como eu falei, são várias ilhas. Por exemplo, igual essa daí. É uma ilha. Só que essa daí não é a ilha de Poveglia ainda. A ilha de Poveglia tá mais pra frente. Mais ou menos uns 20 minutos de Veneza até lá. Ó, e agora pegou velocidade. A gente já tá no meio das águas aqui. Veneza vai ficando lá atrás, né? A parte ali dos canais de Veneza vai ficando lá atrás. Meu cabelo tá indo embora também. Já não tenho muito. Mas a gente vai passar bem perto da ilha de Poveglia, que é considerada uma das ilhas mais assombradas do mundo, porque os doentes da peste eram jogados lá, eram deixados lá, e dizem que tem um fantasma de um médico que teria tentado fazer lobotomia, trocar o cérebro dos pacientes, e dizem que esse fantasma ainda ronda por lá e assombra quem se aproxima da ilha. E daqui já dá pra ver a ilha de Poveglia, tá vendo ali, ó, com aquela torre lá no fundo? Pois é. Como eu disse, conta-se que pessoas que eram infectadas com a peste bubônica eram deixadas aos montes nessa ilha. E claro, né, morriam ali. Olha, aqui de longe a gente já consegue ver a ilha de Poveglia. Mais ou menos uns 20 minutos de barco lá de Veneza. E tem uma torre lá no meio, tem uma igreja lá no meio. E tá tudo abandonado. E eu confesso pra você que dá um medinho assim, porque fora a água, né, navegar nessa lagoa enorme aqui de Veneza, já não tô acostumado. Agora chegar perto de uma ilha fantasma, bem no meio dessa lagoa, é algo que me deixou um pouco assustado. Olha ela aí. E tá tudo abandonado, gente, tudo. Então a gente vai tentar dar a volta nela pra gente tentar ver de frente as ruínas da ilha Poveglia. E o meu cabelo levantou. E a gente tá falando de um lugar muito antigo, de uma história que data desde o século XVIII. É uma ilha de 17 hectares e aqui os barcos paravam com doentes infectados pela peste bubônica. E esses doentes simplesmente eram deixados aqui. Se alguém tivesse algum sintoma da doença, como febre alta, dor de cabeça, essa pessoa era isolada aqui. Muitas vezes seu corpo era queimado para que a doença não se espalhasse. Lá pelos anos 20, já no século 20 também, a ilha passa a abrigar um hospital psiquiátrico. E conta-se que um dos médicos fazia um tratamento de lobotomia, trocava o cérebro dos pacientes e muitos morriam. E dizem que, atormentado pelos espíritos desses pacientes, o médico pulou daquela torre e morreu. E reza a lenda que até hoje o espírito desse médico paira sobre este lugar. E detalhe, quando a gente chegou bem perto da ilha, o motor do barco parou. É só um sustinho de leve, mas depois o barco voltou a funcionar e a gente saiu dali bem depressa, porque só de se aproximar da ilha de Poveglia, coisas estranhas podem acontecer, como aconteceu, né? Agora pensa comigo se isso não é um belo roteiro de filme de terror. O barco quebra em frente a uma ilha amaldiçoada. Fomos embora rapidinho dali. E depois de passar pertinho da ilha de Poveglia, agora eu vou para uma outra ilha aqui em Veneza. A ilha onde está o cemitério de San Michele, que é aquela ali no fundo, consegue ver? Esse lugar é conhecido como a Ilha dos Mortos, porque toda essa região aqui que eu tô apontando é um cemitério. Bora pra lá comigo pra conhecer a Ilha dos Mortos aqui em Veneza, na Itália. Gente, eu acho que eu quero ser enterrado numa ilha, já pensou? E olha isso, quando a gente vai chegando dá pra ver a entrada do cemitério San Michele. E a rampinha ali, ó, dá pras águas, viu? Olha o tamanho desse cemitério. E como todo cemitério, você consegue ver os mausoléus daqui de fora, o muro dele aí. Só que ao invés de asfalto, você vê o quê? Água e mais água em volta
desse cemitério, que é uma ilha. Eu não canso de falar que isso aqui é uma ilha, porque, gente, é a primeira vez que eu vejo um cemitério numa ilha. E ó, tem até parada do Vaporetto, viu? Consegue ler ali, ó, cemitério. Desci! Vamos entrar no cemitério de San Michele, que em português seria cemitério de São Miguel. E essa é a primeira visão que você tem. Olha, é um cemitério muito bonito, tá vendo? Trevosos, tem sepulturas por todos os lados. Você pode falar, claro, é um cemitério. Não, mas tem sepulturas que você não imagina que possam existir. Tudo isso aqui, por exemplo, é mausoléu, tá vendo? Eles são todos iguais, de famílias tradicionais aqui de Veneza. E ó, tem alguns corredores bem estreitos aqui que te levam para áreas mais fechadas, sem saída aqui no cemitério de San Michele. E claro, tudo muito antigo, datado desde o início do século XIX. Aqui o modelo de sepultura já é um modelo mais tradicional. Eu gostei desse daqui, parece uma pedra, tá vendo? E olhando assim parece que ele não é tão grande, mas olha essa parte aqui. O mais interessante do cemitério de San Michele é que ele tem dois estilos de ser. Ele é um cemitério que lembra mais esses cemitérios parecidos com jardins, e também ele consegue ser um cemitério com sepulturas mais robustas, rebuscadas, como essas que eu tô te mostrando, com lápides e monumentos bem trabalhados. E ó, tem até uma miniatura de Pietà, uma famosa escultura de Michelangelo. E lembra que eu te mostrei agora há pouco o portão do cemitério visto de fora? Pois é, pega a visão desse mesmo portão agora visto aqui de dentro. Gente, isso é incrível. Você olha lá pra fora e você vê o quê? A lagoa esverdeada que circunda todo o cemitério aqui em Veneza. E essa é a parte que eu mostrei lá de fora, quando eu tava no barco, né? Que é aquela grande entrada, só que ela tá fechada, né? As pessoas não param mais aqui. Mas, gente, dá pra imaginar que existe um cemitério em uma ilha aqui em Veneza? Olha o tamanho dele aqui atrás. Incrível, né? E olha essa estrutura aqui em cima. Gente, que coisa linda, linda, linda. Conta aqui pra mim, você já tinha visto um cemitério assim? E vem ver isso aqui. Uma das celebridades sepultadas aqui no San Michele. O compositor Igor Stravinsky é uma das sepulturas mais visitadas por aqui. E sua sepultura é singela, mas repleta de moedas. E até agora, essas moedas são um mistério. Por que será que as pessoas deixam moedas na sepultura de um compositor, um pianista que foi muito importante para sua geração? Stravinsky repousa ao lado de sua esposa aqui desde 1971. E esse daqui é o túmulo de Sergei Diaghilev, um dos maiores produtores de balé do mundo. E ó, dançarinos e dançarinas do mundo inteiro deixam sapatilhas em sua sepultura, como uma forma de homenageá-lo. Sergei foi um dos mais importantes produtores de balé russo e está sepultado a poucos metros de Igor Stravinsky, que eu mostrei agora há pouco. E são poucas as sepulturas aqui em Veneza, na Itália, que têm manifestações de fé, como por exemplo a do coreógrafo Sergei Diaghilev. As pessoas deixam sapatilhas aqui, geralmente bailarinas, né, deixam sapatilhas aqui pra ele. E por serem figuras icônicas e famosas, são as únicas sepulturas que continuam a receber homenagens aqui no cemitério de San Michele, em Veneza. E ó, tava indo embora e achei essa parte do cemitério que são túmulos muito antigos. E sabe o que é legal? Dá pra você entrar nos mausoléus, que foram os primeiros túmulos aqui no cemitério de San Michele. Lembra que eu te falei que tinha sepultura por todos os lados? É, eu não tava brincando. Inclusive tem umas partes fechadas, trancadas, que não dá pra entrar. Mais e mais sepulturas. Antigamente, antes disso aqui ser um cemitério, por séculos e séculos aqui foi, sabe o quê? Olha aí, um mosteiro. E não foi qualquer mosteiro. Aqui funcionou um mosteiro da ordem dos camaldulenses, monges que viviam isolados da ordem de São Bento, simplesmente o maior exorcista da Igreja Católica. E eles viviam aqui, olha, viviam e morriam aqui. E por isso que o lugar onde eles viviam é tão próximo das sepulturas. De um lado eles rezavam e do outro sepultavam os seus parceiros, companheiros na caminhada de fé, outros monges. E aqui eu levei um susto. Tava andando, gravando, quando de repente
A tampa de uma sepultura estava um pouco solta e eu levei um susto com esse barulho. Olha essa porta. O cemitério de San Michele vira efetivamente um cemitério em 1804, quando Napoleão ordena que os mortos sejam sepultados longe da cidade. E sim, os velórios também são feitos em barcos ou gôndolas aqui em Veneza. Esse aqui sou eu indo embora do San Michele, mas quero te mostrar uma coisinha antes de terminar o vídeo. Veneza à noite. Essa rua especificamente é a rua do meu hotel. Eu quis ficar em um hotel em Veneza mesmo, de frente para um canal de água. E vou te falar, ao mesmo tempo que é sombrio, é lindo. Porque a gente gosta de lugares sombrios e lindos ao mesmo tempo. E não, gente, os canais de água não têm cheiro ruim. Muita gente me perguntou se cheira mal, se os canais de água têm um odor desagradável, e não. Pelo menos eu não senti nenhum cheiro desagradável. E achei Veneza à noite um encanto. E aí, gostou de viajar comigo aqui pra Veneza? Ficaria nesse lugar durante a noite? Comenta aí. Tchau, trevosos.